Nesse momento, a população brasileira deverá ir ao decréscimo a partir dos anos 40, próximo aos anos de 2050, tá? A gente vai começar a decrescer quanto população. Ao mesmo tempo, a gente teve uma questão da ESA falando sobre mortalidade infantil. A mortalidade infantil são todas as mortes de crianças até 1 ano de idade, tá? No Brasil, eu quero que vocês entendam o seguinte: provavelmente vocês estão vendo taxas, números, porcentagem em vários pontos aqui, ó. Em vários pontos aqui, vocês estão vendo várias porcentagens aqui, principalmente vai aparecer muita porcentagem. Eu não quero que vocês gravem a porcentagem, isso é errado para a prova, mas eu quero que vocês entendam o conceito. Aqui eu botei a porcentagem em cada um dos anos. Eu quero que vocês entendam que está tendo a redução da população jovem. Aqui eu botei o número em quantidade de mortes de criança no ano. Eu quero que vocês entendam que são altas. Eu quero que você pegue essa porcentagem, que aqui é de 53 de jovem para 21 de jovens em 70 e 2010. Eu não quero que você grave a porcentagem, mas eu quero que você grave que está reduzindo a população jovem e que a maioria da nossa população hoje é adulta e que está aumentando a população idosa. É isso que eu quero de vocês, que vocês olhem as porcentagens e cheguem a um parâmetro, a uma ideia em comum justamente desse aspecto. A mortalidade infantil são mortes até 1 ano de idade. No Brasil, essas taxas são altas ao padrão internacional, isso é dito pela Lígia Terra. Se liga, essa taxa ela é maior ainda no Nordeste e no Norte, e menor no Sul e no Sudeste. Sudeste chega a ter, Sul e Sudeste, 15 mil, enquanto no Nordeste chega de 33 a 35 mil. Então, a gente, no Brasil, nós temos disparates frente às nossas regiões. O Demetrio Manioli, ele coloca que há pelo menos 3 tipos de mortalidade infantil. Há mortes até 1 ano, mas quando a criança ela morre dos 0 dias até os 6 dias, ou seja, na primeira semana, é o chamado neonatal precoce. Quer dizer que aquela grávida ela não teve as assistências devidas durante a gravidez. O pré-natal dela não foi feito da forma correta. Isso daí a gente denomina o chamado neonatal precoce. Já existe um outro que é o chamado neonatal tardia, que é a partir do 7º dia até o 28º, ou seja, morre não na primeira semana, mas dentre a primeira semana e o primeiro mês. Isso daqui mostra que a criança e a família não tiveram as assistências corretas, principalmente no aspecto de vacinação alimentar. E aqui no pós-neonatal é a criança que morre até 1 ano de idade, com a característica de falta de assistência familiar ou seu conjunto de volta à presença de doenças vetoriais. Eu costumo falar assim, se a criança morre no neonatal precoce, falta maternidade, por assim dizer. No neonatal tardia, quer dizer que faltam hospitais para dar vacina, realizar exames, entre outras coisas. E se morre no pós-neonatal, quer dizer que faltam as clínicas da família, onde falta o acompanhamento até aquele 1º ano de idade da criança, na ideia de amamentação, entre outras coisas. Então, isso daqui são os tópicos da mortalidade infantil. Inclusive, tem uma tabela que eu vou colocar para vocês aí, dá uma olhada. Volta aqui para mim, se liga. Eu já expliquei muita coisa, a gente já entendeu a pirâmide etária brasileira no atual e como era antigamente. A gente está entendendo que a população brasileira está em fase de maioria adulta, porém a maioria adulta uma hora vai envelhecer. Essa maioria adulta, ela é constituída por causa principalmente desse período aqui, o chamado Baby Boom brasileiro. Dos anos 40 até os anos 70, o Brasil chegava a crescer 2,5%. Para vocês terem noção, a duplicação da população pelo IBGE nessa época era a cada 25 anos. A cada 25 anos, a população brasileira duplicava. E aí tem um dado muito claro que em 1940 a gente tinha 41 milhões de pessoas no Brasil. Em 1970 já eram 93 milhões de pessoas no Brasil.
Atualmente, a taxa de duplicação é de 87 anos. Quer dizer que há uma diminuição no regime de crescimento, na taxa de crescimento brasileiro, já que a nossa taxa de reposição ela está abaixo do 2. Ou seja, não há um risco de explosão demográfica, não há um risco de diversos problemas de fato nesse sentido acontecer. A maioria hoje da população é uma população adulta. Por isso que antigamente, quando eu era criança, tu entrava na loja de R$1,99, cara, era só brinquedo na parte da frente. Tu entrava na loja e via o molequinho, tá ligado? Aí o pai entrava na loja com o molequinho, o moleque, pai, quer brinquedo? Não, na volta a gente come, pai, quero brinquedo, eu quero brinquedo! E ia chorando a loja inteira querendo brinquedo e ia tornar a vida do pai um inferno. Hoje, você entra nas lojas de atacados da vida, na frente não ficam brinquedos, mas ficam coisas para dentro de casa, entende? Então, normalmente eu entro com a minha esposa, aí minha esposa fala, eu quero pote, eu falo, não, na volta a gente compra, não, eu quero pote, eu quero pote, e tal. E aí, qual é a ideia? A maioria da população, ela é uma população adulta. Diminuições das taxas de mortalidade e a manutenção das taxas de natalidade durante este período aqui fizeram essa característica. E hoje o Brasil ele vive o chamado bônus demográfico. É o período onde eu tenho a maior parte da minha população adulta. É o período onde o Brasil mais deveria estar arrecadando money. É justamente nesse período aqui, porque a maioria das pessoas estão dentro da população economicamente ativa no mercado de trabalho. Essa população economicamente ativa já não é os jovens, como a gente conhece aqui pelo IBGE, mas é justamente o jovem parapeia, ele é considerado a chamada PEI, ou seja, a população economicamente inativa é justamente do 0 aos 13, 0 aos 14 anos. O Demetrio Manioli fala do 0 aos 10. Essa PEA, ela vai pegar ali dos 14 anos até os 65 anos de idade. No Brasil, 53% da população está na PEA. Está na população economicamente ativa que gera renda. Você vai olhar e vai falar, pô, mas a gente tem 66% de adultos. Por que nós temos 53% da população dentro da PEA? Principalmente por causa daquele trechinho de 14 a 18 anos do jovem que ainda não trabalha e da quantidade de mulheres que ainda ficam em casa, assim, numa conjuntura familiar, mas ainda ficam em casa e não vão ao mercado de trabalho. Isso faz com que eu ache uma redução da minha população economicamente ativa no país, se comparado à população adulta. A maior parte dessa população economicamente ativa está basicamente no setor de serviços e comércios, gerando aproximadamente quase 60%, quase 70% da população. Então, grande parte da população está dentro do setor terciário da economia. A agricultura, basicamente, tem uma grande quantidade de pessoas e depois indústria e construção civil. Indústria e construção civil a gente chama de setor secundário. Quando a gente soma esses dois, aí ele se torna o segundo mais empregador, o setor secundário. E depois o setor primário. Então terciário, secundário, primário. Mas se eu dividir a indústria e a construção, a agricultura fica na frente. Tranquilo? Então até 1940, basicamente toda a PEA brasileira, que era menor em quantidade, em percentuais, estavam basicamente no setor primário. Aí você fala, então todo mundo vai para o setor secundário a partir da industrialização de Vargas. Aliás, se tu não sabe o que é Vargas, tem uma aula aqui justamente sobre industrialização brasileira. E em 1980, a indústria entrou em declínio. Ou seja, vamos lá, até 40 a maioria estava no setor primário. Quando eles chegam na cidade, a maioria não vai para a indústria, mas já vai direto para o setor terciário. A indústria já estava com mais máquinas que o normal. Então eu quero que vocês entendam que não abaixa o setor primário e sobe o setor secundário, não. Abaixa o setor primário, sobe um pouquinho o setor secundário, mas sobe muito o terciário. Na década de 80, com a robotização e com a crise das indústrias brasileiras, é quando o setor secundário
setor terciário explode em quantidade de pessoas na PEA, do mercado de trabalho. Em 1970, já o setor terciário domina no geral, com a saída do campo e principalmente muito do setor terciário não vai englobar essa galera dentro do setor formal, com a carteira assinada. A maioria corre para a informalidade e as pessoas de baixa qualificação vão para os setores de construção civil. Se liga que esse aumento esporádico da PEA dentro do setor terciário é denominada chamada hipertrofia do setor terciário. Já as mulheres no mercado de trabalho, um tópico claro sobre o mercado de trabalho em mulheres. As mulheres da PEA, eu quero que vocês entendam assim o seguinte: a PEA é 53% da população, suave. Imagina que isso daqui virou 100%. 44% desses 100, aí eu não sei quanto é os 44 em relação aos 53, mas aí você está estudando porcentagem para ESA, faz aí a conta e bota aqui nos comentários ajudando o professor. Mas é 44% em relação aos 100, tá? Como se esse 53 fosse 100. São basicamente de mulheres. Agora imagina que esses 44 são os 100. Aliás, esses 44% das mulheres recebem 76% em média do salário dos homens. Então, as mulheres recebem mais baixa regeneração. Se esses 44% virassem 100%, 30% das mulheres estão no setor primário, principalmente trabalhando como mão de obra temporária, chamados boias frias no campo. Já o setor secundário, que pega 25% das mulheres, pegam basicamente as indústrias tradicionais, as indústrias de fios, a de tear, a indústria têxtil, a indústria de alimentos, a indústria de calçados. Essas indústrias são as que vão chamar as mulheres. As mulheres têm poucas entradas em siderurgias, em metalurgias, por exemplo. Com as novas qualificações das mulheres, as mulheres têm entrado mais no setor de transformação, nas indústrias de transformação. Já o setor terciário é o que emprega a maior parte das mulheres, tá? E principalmente elas dominam os setores de serviços domésticos, os setores de educação e os setores de saúde. Já os setores de bancário, a administração pública ainda é de predominância masculina em comparação à feminina, mas os setores domésticos, educação e saúde é de maioria feminina. Partindo disso daqui, já terminando de falar sobre mercado de trabalho, eu quero que vocês entendam os conceitos demográficos do Brasil. Primeira coisa, Índice de Desenvolvimento Humano. Esse índice que vai variar de 0 a 1. Basicamente, ele avalia 3 tipos de coisas, 3 fatores. Expectativa de vida, que também pode ter o nome de esperança de vida ao nascer, ou longevidade. Essa expectativa de vida, no geral, ela está em aumento no país. 76 anos para homens, 78 para mulheres. A maior taxa de expectativa de vida é no sul do país, é a menor no norte e no nordeste, tá? Necessidades hoje de investimento, já começar a necessidade de investimentos no setor de previdência, porque isso vai gerar um envelhecimento da população, gerando o problema na previdência que é a chamada razão de dependência, onde eu pego a PEI, crianças e idosos, e divido pela PEA, adultos. Quanto mais crianças e idosos e menos adultos, essa razão ela é menor que 1. Então eu tenho mais gente necessitando de contribuição e menos gente contribuindo. Normal, o bônus demográfico é quando eu tenho a PEA, teoricamente, muito maior. Na verdade, a razão de dependência, eu falei menor que 1, não, é maior do que 1, entende? Quando essa razão de dependência ela é muito menor do que 1, aí é uma coisa boa, o bônus demográfico, onde eu tenho a PEA com valor muito alto, muita gente contribuindo e pouca gente recebendo o dinheiro do governo. Além da educação, que também pode ter um nome de nível de instrução ou escolaridade,
que nos últimos anos foi o maior impulso para o crescimento do IDH brasileiro. O IDH brasileiro ele se mantém elevado desde 2015, patamar elevado, normalmente acima de 790. E muito, a gente chegou a 779, né? 79ª posição no ranking geral, mas muito foi por causa do aumento em educação. Apesar da educação ser o menor fator dentro do PIB brasileiro, foi ele que mais cresceu nos últimos anos, elevando o nosso IDH no geral. Já a renda foi o que nós tivemos a menor presença justamente no país, tá? A renda per capita foi a que teve o menor avanço no geral. Longevidade apresentou um avanço e a educação o maior avanço para o crescimento do PIB. Só um destaque, em 2000 foi visto um grande fracasso educacional na grande saída demandada de pessoas do ensino médio. Então, desde 2000, o governo tem incentivado pessoas a retornarem para o ensino médio, concluírem o ensino médio através do Enseja, através de diversos fatores, para que as pessoas possam voltar ao sistema educacional. Uma forma de tentar atrair justamente essas pessoas para o setor educacional. Então, educação, nível de instrução e escolaridade foi justamente uma forma de tentar atrair essas pessoas para dentro das escolas a partir de 2000. Aqui está o IDHM, que é o IDH por municípios, onde a análise ela é mais específica para cada município, isso consegue ter uma análise no geral, onde educação, renda e longevidade no país, a educação apresenta o menor fator, apesar de apresentar o maior crescimento nos últimos anos. Era 200, foi para 400 e agora em 600, cresceu muito rápido em comparação aos outros dois. E a renda per capita, que é a renda por cabeça, PIB per capita ou renda, que é ela que de fato tem um peso muito forte, justamente de pouco avanço nos últimos anos, tá? Em comparativo no geral, um pouquíssimo avanço da renda per capita, PIB por cabeça ou renda no geral. O índice Gini nada mais é do que o índice de desigualdade de renda. Tem até um bizu que o pessoal fala de grana. É justamente isso. Quando é próximo de zero, todo mundo tem o mesmo dinheiro no banco, todo mundo recebe a mesma grana. Quando é uma pessoa só tem o dinheiro do país inteiro. Então, é uma renda muito concentrada, enquanto zero é uma renda muito desconcentrada. Diferente do IDH, que quanto mais próximo de zero, pior. Enquanto mais próximo de melhor. Claro que os maiores IDHs, como por exemplo no Sul, eu tenho mais próximo de os menores, justamente no Nordeste, mais próximos do zero. Não chega a ser pior do que países africanos, não, mas é de fato um IDH mais baixo. O índice Gini, ele é inversamente proporcional ao IDH. Enquanto o IDH próximo de é o melhor, o índice Gini próximo de é o pior. Então, normalmente, locais com IDH alto, normalmente tem um índice Gini baixo, tá? Normalmente o índice Gini mostra um grande crescimento a partir de 1989, onde a gente alcançou o pico do índice Gini em 0,636. Quer dizer que nesse momento estava extremamente concentrada. A gente conseguiu cair 0,1 até 2009. Qual a ideia? 10% da população basicamente tem 43% da renda do país. Quase metade da renda do país está apenas com 10%. Então, a cada 10 pessoas do país, uma tem a metade do valor do país. Então, isso mostra uma renda muito concentrada ainda. E 50% do país, ou seja, 50% da população, ou seja, a cada 5 pessoas, na verdade, tem 15% da renda. Isso é muito pouco. Então, eu estou falando de pouca gente concentrando muito e muita gente não tendo nada de fato. Então, isso mostra que isso está justamente muito concentrado, com destaque 1% dos brasileiros, esses têm 12% da renda do país. Então, é uma economia fora do comum. Eu espero que vocês tenham entendido toda essa aula em todos os aspectos que eu tenho abordado. Essa aula ficou gigante, eu sei, eu entendo, mas do que é uma aula sem os exercícios? Então, bota na tela. O IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, é composto por
A. Educação, habitação e longevidade. Não. B. Longevidade, educação e renda. Olha, volta aqui para mim. Basicamente, longevidade, educação e renda. Se liga nos nomes, nas variações de nomes que pode aparecer. Volta à questão, alternativa correta, alternativa B de bola. Volta aqui para mim, se liga, próxima questão na tela. Os últimos censos demográficos no Brasil têm registrado inúmeras mudanças na dinâmica e no comportamento da população brasileira. Todas as afirmações abaixo são exemplos dessas alterações, com exceção a errada. Declínio das taxas de natalidade, fecundidade e mortalidade no geral. Volta aqui, ó. Declínio. Tá correto. Aumento da população idosa no conjunto da população. Se liga, aumento da população idosa, tá correto. Crescimento da população e ameaça de explosão demográfica. Esquece, pai. A gente está controlado quanto à população, nada de explosão demográfica. Então volta a questão. A alternativa certa para a questão, logo a errada, é a alternativa C de casa. Vem comigo mais uma questão, se liga aí na tela. Sobre a atual dinâmica demográfica brasileira, assinale a alternativa correta. A. O Brasil está deixando de ser um país jovem. Chega aqui comigo, ó. O Brasil, de fato, está deixando de ser um país mais jovem no geral e, aos poucos, tornando uma população adulta para uma população idosa. De fato, volta a questão, a alternativa A, a alternativa correta. Galera, volta aqui para mim, espero que vocês tenham amado esse quadro, essa aula. Por favor, comenta aqui nos comentários, deixa a sua dúvida. Não esqueça de tirar dúvida e vamos que vamos. Já falei muito, não esquece de dar o like no vídeo. Se não gostou, mete o dislike, mas eu duvido que tu não gostou por estar aqui comigo até agora assistindo quase 2 horas de vídeo. Então, dá o like no vídeo, se inscreve no canal e vamos junto e até mais. Beijo, galera. Tchau, tchau.